Procuram-se respostas no centro de Paris. Alguém conhece este homem? Dirigente de futebol. Dirigente de um clube de futebol, não? Presidente da República da Arménia. Grego? Americano. Padre? Banqueiro? Aqui em Paris, quase ninguém conhece Martin Schulz. Vamos ver na Alemanha de Leste. Está na União Europeia. É um social-democrata, não? O SPD. Social-democrata, socialista alemão. É Martin Schulz que trabalha em Bruxelas. Resumimos. O nome é Martin Schulz. É o presidente do Parlamento Europeu e candidato-se à presidência da Comissão Europeia. É o cabeça de lista dos socialistas europeus. Martin cresceu no seio de uma família modesta. Os pais tiveram de ser inventivos para educar 5 filhos. Martin juntou-se aos sociais-democratas com 19 anos de idade. Uns anos depois era um dos mais novos presidentes de Câmara na Alemanha. Em 1994, Martin entrou no Parlamento Europeu, deixando o grupo em 2004. O confronto aberto com Berlusconi fez títulos em todos os média. Martin Schulz defende uma Europa contra a direita populista de Itália, Hungria, França, etc. Em 2012 foi eleito presidente do Parlamento Europeu, uma vitória baseada na reputação de negociador honesto entre os grupos políticos. Temos encontro marcado com Martin em Paris, no coração da Europa, da reconciliação franco-germânica. Em jovem, Martin foi convidado para a casa de uma família francesa que lutou na resistência contra a ocupação nazi. Guardou a mensagem para sempre: a Europa precisa de paz. Martin Schulz, estamos na rua de Saint-Martin, que foi o santo que deu um casaco a um pobre homem cheio de frio. É o símbolo bíblico dos que partilham. O senhor quer partilhar? E com quem? Sim, a riqueza não é partilhada de um modo justo no continente europeu. Em Atenas, as pessoas vasculham no lixo para sobreviver enquanto os milionários gregos investem as fortunas no imobiliário em Londres e Berlim. Estas riquezas devem ser partilhadas. Precisamos de um sistema fiscal equitável na Europa, é um dos objetivos mais importantes. Hoje, Martin Schulz está especialmente de bom humor. A campanha eleitoral na capital francesa corre-lhe bem. Defende o programa em bom francês, mas acaba por ir falando mais 3 línguas. Estou à procura dos que votam em mim. Creio que a Europa precisa de mais igualdade, mais oportunidades, principalmente para os jovens. Vivemos numa época em que toda uma geração da Europa e as suas hipóteses de futuro foi tomada pela crise, criada por terceiros, por especuladores que não pagam taxas quando têm lucros incalculáveis. São os contribuintes que pagam por eles. É o que quero mudar. Reflitam e encontrem um momento para ir votar no dia 25 de maio, mas não votem Barroso. A Euronews segue de perto esta campanha eleitoral. Martin aproveita bem as novas tecnologias, o videotweeting sobre justiça social, sobre a necessidade de domar o tigre das finanças globais e sobre o flagelo do desemprego juvenil. Mas como manter estas promessas para enfrentar os problemas? Primeiro vou tentar canalizar o crédito barato para as pequenas e médias empresas num processo que deve ser gerido pelo Banco Europeu de Investimento e os fundos estruturais europeus. Se essas empresas contratam jovens, as PMEs devem obter facilidades para tempo para obter empréstimos baratos. Estamos na cidade natal de Martin Schulz, perto da fronteira holandesa e belga. Os amigos de infância de Martin, Franz Josef, Arno e Cornel, ainda vivem aqui. No início dos anos 70, o grupo era coeso e inseparável. Reunia-se ao som dos Deep Purple e sonhavam tornar-se jogadores profissionais de futebol. E tentaram com todas as suas forças. Foram treinados à exaustão, 4 ou 5 vezes por semana. Martin não sentia o mesmo entusiasmo pela escola. Odiava matemática, ciências naturais e ir à missa. Mas gostava de história, francês e da bola. Por isso jogou no Renânia.
Todos os amigos concordam que ele não jogava bem, mas era resistente. Quando Martin estava no comando para eliminar um perigoso adversário, a primeira coisa que tinha de fazer era eliminá-lo. E era o que fazia. Eu era o defesa, mas nunca tinha medo. Mas não tinha medo. Já sabia que o Martin também defendia a minha defesa até à última gota de sangue. Um ótimo rapaz. Da war immer vorneweg und wenn es gerade gegen die Großen ging, dann hat uns den Mut gemacht. Die Schule war zweitrangig, der Fußball war für uns das. Mostrava tenacidade e coragem, tinha fé nos companheiros do grupo, foi um dos líderes da equipa em termos de caráter, tais como a resistência e a tenacidade. A escola era secundária, a prioridade era o futebol. Estávamos todos os dias no campo e quando as portas se fecharam, ele partiu. A verdade é que não tínhamos escolha, só tínhamos o futebol para seguir em frente. É o desporto dos pobres, só é preciso um par de sapatilhas e a bola. Falamos com o candidato à presidência da Comissão no início da campanha do Partido Socialista em Paris. O público parece assombrado pelo carisma. Embora não tenha nenhum curso universitário, lembra com emoção o dia em que lhe ofereceram trabalho numa livraria e evoca a tragédia dos nossos dias. Atualmente, 5 milhões de jovens europeus procuram trabalho, estão desempregados e precisam de esperança e de ajuda. Sou filho de uma família que viveu os horrores das fronteiras e experimentou por si própria. Os meus parentes serviram em 3 exércitos diferentes. A cooperação transnacional atual entre as pessoas e países é um verdadeiro presente. Um presente para os europeus e eu sempre senti como um presente muito pessoal também. Das habe ich immer als ein persönliches Geschenk auch an mich empfunden. Mas as perspectivas nacionais ainda existem, mesmo no seio da família socialista, como nota a professora Astrid de Leipzig. Os socialistas concordaram com o Programa Eleitoral Comum Europeu. Estes 10 pontos não são controversos, mas também são vagos. Há um problema generalizado nestes partidos europeus. São apenas alianças de partidos nacionais, mas que ainda vão ter de definir os próprios objetivos políticos através de perspectivas nacionais. A Universidade de Leipzig é uma das mais antigas da Europa. Para Martin Schulz, a proteção dos valores e direitos europeus, como a greve, salário mínimo e certas normas sociais e ambientais, são cruciais para abordar o dumping social, especialmente da Ásia. Uma pergunta pessoal. Na juventude jogou futebol. Aprendeu aí algo que tenha trazido para a política e para a vida em geral? Claro que sim. No final a equipa ganhava e não a pessoa, o que significa que temos que estar juntos e sermos solidários. Se um jogador tem um problema, os outros membros da equipa têm de estar lá. Somos todos iguais.